A agulha escorregou da mão de Su-jin quando a porta da pequena costureira em Itaewon se abriu com um estrondo, como se o mundo lá fora tivesse decidido invadir seu mundinho apertado. Ela piscou, o coração acelerando, enquanto um homem alto, de ombros largos e olhos afiados como lâminas, entrava tropeçando, o terno impecável agora rasgado no ombro, manchado de algo escuro que ela esperava ser apenas vinho derramado. O ar cheirava a chuva de outono em Seul e a um perfume caro, misturado com o odor metálico de sangue. Não, não podia ser. Su-jin era só uma costureira de 25 anos, lutando para pagar o aluguel de sua lojinha esquecida, em um beco perto da estação de metrô, onde turistas coreanos e estrangeiros passavam sem notar sua existência. Ela costurava roupas para as tias do bairro, consertava uniformes de office workers apressados e sonhava com um dia em que pudesse comprar uma máquina de costura nova, em vez de usar aquela relíquia que rangia como um lamento. "Você aí", rosnou o homem, sua voz grave ecoando nas paredes cobertas de tecidos remendados. Ele se apoiou no balcão, o rosto pálido sob a luz fraca da lâmpada fluorescente, mas os olhos negros fixos nela com uma intensidade que a fez engolir em seco. "Preciso disso consertado. Agora." Ele apontou para o rasgo no ombro, o tecido italiano. Ela reconhecia o corte sob medida, pendendo como uma ferida aberta. Atrás dele, 2 homens de ternos escuros surgiram na porta, olhares vigilantes varrendo a rua movimentada de Itaewon, onde bares e restaurantes coreanos misturavam-se ao caos multicultural de expatriados e locais. Um deles murmurou algo em coreano rápido, mas o homem principal o calou com um gesto impaciente. Su-jin congelou, a tesoura ainda na mão, sentindo o peso do olhar dele como uma ameaça invisível. Quem era esse cara? Parecia saído de um drama de TV, daqueles com mafiosos elegantes e segredos sombrios, mas isso era Seul, não um roteiro. Ela morava ali desde que perdera o emprego como assistente em uma fábrica de roupas em Gangnam, agora sobrevivendo com costuras esporádicas e noites insones contando moedas. Sua vida era simples: acordar às 5 para pegar o metrô lotado, costurar até os dedos doerem e voltar para o quartinho nos fundos onde comia ramyeon instantâneo, assistindo K-dramas. Nada de homens como esse, com auras de perigo que faziam o ar vibrar. Eu posso tentar", gaguejou ela, limpando as mãos no avental puído. Seu coração batia forte, não só pelo susto, mas pela proximidade dele. Alto, com traços esculpidos, o cabelo preto bagunçado caindo na testa. Ele cheirava a colônia amadeirada e algo mais primal como adrenalina. Sem pensar, ela se aproximou, pegando o pedaço de tecido rasgado com cuidado, como se fosse uma relíquia frágil. Seus dedos roçaram o braço dele por acidente, e um arrepio subiu por sua espinha. A pele dele estava quente, tensa, e por um segundo, os olhos dele se suavizaram, como se o toque o pegasse de surpresa. "Faça direito", disse ele, a voz mais baixa agora quase um ronronar. "Não tenho tempo para amadores." Mas ele não se mexeu, permitindo que ela o guiasse para a cadeira improvisada ao lado da máquina de costura. Os guarda-costas esperaram do lado de fora, um deles acendendo um cigarro sob a garoa que começava a cair, iluminados pelos letreiros neon dos bares próximos. Su-jin engoliu o nervosismo e começou a trabalhar, a agulha voando pelo tecido com a precisão de anos de prática humilde. Enquanto costurava, ela não pôde deixar de notar os detalhes. O relógio de ouro no pulso dele, caro o suficiente para comprar sua loja inteira. A cicatriz fina no pescoço escondida pela gola, e o jeito como ele a observava, não com impaciência, mas com uma curiosidade que a deixava inquieta. "Como isso aconteceu?" perguntou ela, tentando quebrar o silêncio opressivo, as mãos tremendo levemente. Era uma pergunta boba, mas o ar estava carregado demais. Ele riu, um som curto e sem humor, inclinando-se para a frente. O calor do corpo dele invadiu o espaço dela, e Su-jin sentiu o rubor subir as bochechas. "Uma discussão acalorada", respondeu ele, os lábios curvando-se em um sorriso perigoso. "Pessoas discutem, tecidos se rasgam, simples assim." Mas seus olhos diziam o contrário.
Havia camadas ali, segredos que faziam o estômago dela revirar. Ela terminou o concerto em minutos, o ponto perfeito, invisível como se nada tivesse acontecido. Ao passar o terno de volta, seus dedos se entrelaçaram por um instante, e o toque foi elétrico, demorado demais para ser acidental. Ele vestiu a peça ajustando o colarinho, e de repente, o homem que entrara ferido parecia inteiro de novo, imponente. Perfeito, murmurou ele, os olhos fixos nos dela. Qual é o seu nome? Su-jin, respondeu ela, a voz baixa, sentindo o peso daquelas sílabas no ar úmido. Eu sou Kang Tai-woo, disse ele, estendendo a mão. O nome soou familiar, como algo sussurrado nos noticiários sobre o submundo de Seul, o chefe da organização que controlava as sombras de Gangnam e além. Seu coração parou. Mafioso? Aqui, na sua lojinha? Você é boa no que faz, continuou ele, ignorando o pavor nos olhos dela. Preciso de alguém como você. A partir de amanhã você trabalha para mim. Contratada. Não era uma pergunta. Era uma ordem. Antes que ela pudesse protestar, ele jogou um maço de notas no balcão, o suficiente para um ano de aluguel, e se virou para a porta, os guarda-costas flanqueando-o como sombras. Espere, eu não posso, gritou ela, mas ele já estava na rua, a chuva agora caindo forte, o som dos passos ecoando no beco. A porta se fechou com um clique, deixando-a sozinha com o dinheiro e o terror crescendo no peito. O que ela acabara de aceitar? E por que, no meio do medo, uma faísca de curiosidade, ou seria a atração, queimava em seu interior? Enquanto recolhia as ferramentas, um carro preto parou do lado de fora, faróis cortando a escuridão. Alguém saiu aproximando-se da loja com passos decididos. Su-jin congelou, o coração na garganta. Quem era agora? A porta da loja rangeu ao se abrir novamente, e Su-jin apertou o maço de notas contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la do que viria. Mas não era um estranho qualquer. Era um dos guarda-costas de Tai-woo, o mais alto deles, com um rosto impassível marcado por uma cicatriz na bochecha e olhos que pareciam escanear tudo como câmeras de segurança. Ele entrou sem cerimônia, o ar frio da rua trazendo o cheiro de asfalto molhado e fumaça de escapamento. Senhorita Su-jin, disse ele em coreano formal, a voz rouca como cascalho. O chefe manda avisar. Amanhã, às 7 da manhã, um carro vai buscá-la. Não se atrase. E não fale com ninguém sobre isso. Ele deslizou um cartão de visitas preto no balcão, com um número de telefone e nada mais, nem nome, nem endereço. Sem esperar resposta, virou-se e saiu, o carro preto ronronando ao partir, deixando apenas o eco da chuva batendo no telhado de zinco. Su-jin ficou ali, paralisada, o coração martelando como o metrô passando por baixo da rua. Contratada? Para quê? Costurar ternos rasgados toda vez que ele brigasse com alguém? Ela riu sozinha, um som nervoso que ecoou na loja vazia, mas o riso morreu rápido. Isso não era um drama engraçado, era real. E Seul à noite, com suas luzes neon piscando em Itaewon, de repente parecia mais sombria. Ela trancou a porta, contando as notas pela terceira vez. Era dinheiro de verdade, o suficiente para quitar dívidas e comprar tecido novo. Mas a que preço? Naquela noite, no quartinho apertado nos fundos da loja, Su-jin mal pregou o olho. Rolava na cama fina, o cheiro de mofo misturando-se ao perfume residual que ainda pairava em suas roupas, aquele aroma amadeirado de Tai-woo que invadia seus pensamentos como uma intrusa. Idiota, murmurou para si mesma, virando de lado. Ele é um mafioso, provavelmente mata gente por diversão. Mas a imagem dele ali, vulnerável por um segundo, os olhos suavizando ao toque dela, teimava em voltar. Era loucura. Ela era só uma costureira pobre, filha de um pai que dirigia táxi até o esgotamento, e uma mãe que costurava meias para vizinhos. Namorados? O último fora um garçom preguiçoso que a largara por uma garota de Gangnam com unhas de gel. Às 6:30 da manhã, o alarme tocou, e Su-jin se arrastou para o banheiro minúsculo, lavando o rosto com água fria. Vestiu sua melhor blusa branca e uma saia simples, o cabelo preso em um coque bagunçado.
Vai ser só costura, repetiu como um mantra, enquanto descia as escadas rangentes. Lá fora, a rua de Itaewon acordava devagar. Vendedores ambulantes montando barracas de tteokbokki fumegante, turistas sonolentos saindo de hostels, e o ar fresco de outono carregando o som distante de trens. Um sedã preto reluzente parou exatamente às 7, o motor silencioso como uma ameaça velada. O mesmo guarda-costas abriu a porta traseira. Entre, disse ele, sem olhares ou conversa fiada. Soo-jin hesitou. Mas o que escolha tinha? Entrou, o couro dos bancos macio contra suas pernas, e o carro deslizou para o tráfego matinal de Seul. Passaram pelo rio Han, onde ciclistas pedalavam ao amanhecer, e subiram em direção a Gangnam, o distrito dos arranha-céus espelhados e lojas de luxo, que faziam sua lojinha parecer uma brincadeira. O coração dela acelerava a cada semáforo. Onde ele a levava? Para um palácio subterrâneo de mafiosos? Chegaram a um prédio alto e discreto em Apgujeong, com fachada de vidro fumê e porteiros de terno que nem piscaram ao vê-la. O elevador subiu suave até o último andar, e quando as portas se abriram, Soo-jin quase engasgou. Era um apartamento, não, uma suíte inteira, com vistas panorâmicas da cidade, móveis minimalistas em preto e cinza, e o cheiro de café fresco pairando no ar. Tae-woo estava lá de pé junto à janela, vestindo uma camisa social desabotoada no colarinho, revelando a pele bronzeada do pescoço. Ele se virou, os olhos negros encontrando os dela com aquela intensidade de novo, e um sorriso lento curvou seus lábios. "Bom dia, costureira", disse ele, a voz grave e levemente zombeteira. "Dormiu bem? Ou sonhou com ternos rasgados?" Soo-jin corou, cruzando os braços. "Eu sonhei com noites tranquilas, sem intrusos tropeçando na minha porta. O que é isso aqui? Onde estou?" Ele riu, um som genuíno dessa vez, aproximando-se com passos preguiçosos. O espaço entre eles encolheu, e ela sentiu o calor dele novamente, como na noite anterior. "Meu escritório particular. Você vai costurar para mim e minha equipe. Ternos, camisas, o que precisar. Nada de perguntas sobre rasgões." Ele parou perto demais, inclinando-se para pegar uma xícara de café da mesa baixa. Seus dedos roçaram os dela ao passar a xícara. Acidental? Não, o olhar dele dizia que não. "Beba, você parece tensa." Ela pegou a xícara, as mãos tremendo levemente, e tomou um gole, quente, forte, com um toque de canela. Melhor que o café instantâneo que ela bebia em casa. "Eu não sou empregada de luxo", rebateu, tentando soar firme, mas o humor escapou em sua voz. "Se você quer costura de alta classe, contrate alguém de Cheongdam-dong. Eu mal sei usar uma cafeteira." Tae-woo ergueu uma sobrancelha, sentando-se no sofá de couro, as pernas esticadas casualmente. "É exatamente por isso que te contratei. Aquelas costureiras chiques cobram fortunas e fofocam. Você fez um trabalho impecável em minutos, sem drama." Ele gesticulou para uma pilha de roupas no canto, ternos, gravatas, até uma jaqueta de couro. "Comece por ali e fique à vontade. Min-ha, minha assistente, vai te mostrar o ateliê." Como invocado, uma mulher de uns 30 anos entrou de uma porta lateral, alta e elegante, com cabelo curto e um tablet na mão. "Senhorita Soo-jin, por aqui." Ela sorriu, mas os olhos eram afiados, avaliando. "O chefe confia em poucas pessoas. Não estrague isso." Enquanto seguia Min-ha para o quarto adaptado como ateliê, com máquinas de costura profissionais que faziam a dela parecer um brinquedo, Soo-jin sentiu o olhar de Tae-woo nas costas, queimando como o sol. O ateliê era um sonho, tecidos italianos empilhados, luz natural jorrando das janelas e vista para o bulício de Gangnam lá embaixo, com cafés lotados e pedestres apressados. Min-ha explicou as rotinas: costurar durante o dia, refeições fornecidas e nunca sair sem permissão. "Por segurança", disse ela baixinho. "O mundo do chefe é complicado." Soo-jin assentiu, mas por dentro fervia. Complicado? Era eufemismo para perigoso. Sentou-se à máquina, os dedos voando pelo primeiro terno, mas sua mente vagava para ele. O jeito como ele a olhava,
como se ela fosse um enigma a desvendar. Horas se passaram em um borrão de linhas e agulhas, interrompido apenas quando Tai-Wu apareceu na porta, encostado no batente, braços cruzados. "Como vai?" perguntou ele, o tom casual, mas os olhos devorando cada movimento dela. "Bem", respondeu ela, sem erguer o olhar, mas sentindo o rubor. "Seu terno está pronto. Quer experimentar? Ou prefere que eu meça de novo?" Ele se aproximou, o cheiro dele invadindo o espaço, e inclinou-se sobre a mesa, tão perto que ela sentiu a respiração dele no ouvido. "Meça o que precisar, Sujin. Eu não mordo, a menos que peça." O tom era brincalhão, mas havia uma faísca de algo mais profundo, possessivo, que a fez engolir em seco. Os dedos dele traçaram o tecido ao lado da mão dela, um toque leve que enviou arrepios pela espinha. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Tai-Wu tocou, estridente. Ele praguejou baixinho em coreano e atendeu, o rosto endurecendo. "O quê? Aqui? Mantenham eles longe." Desligou, os olhos escurecendo ao se virar para ela. "Fique aqui. Não saia." Ele saiu apressado, mas não antes de lançar um olhar que misturava preocupação e algo feroz. Ciúme? De quem? Min-ha reapareceu, tensa. "Problemas na rua. Rivals, fique quieta." Sujin ouviu vozes elevadas no corredor, o som de portas batendo, e seu estômago revirou. O mundo dele estava colidindo com o dela, e agora, presa ali, ela se perguntava se poderia escapar, ou se, no fundo, queria mesmo fugir daquela atração perigosa que crescia a cada olhar trocado. De repente, um barulho de vidro quebrando ecoou do andar de baixo, e passos pesados subiram as escadas. Eles estavam vindo. O barulho de vidro estilhaçando ecoou como um tiro no silêncio tenso do apartamento. E Sujin sentiu o coração disparar, as mãos congelando na máquina de costura. Min-ha praguejou baixinho, empurrando-a para trás da porta do ateliê. "Fique abaixada, não faça barulho", sussurrou a assistente, os olhos arregalados, mas firmes como aço. Do corredor, vozes graves em coreano rápido se misturavam a passos pesados, como se um exército invisível invadisse o refúgio de luxo. Sujin se agachou atrás de uma pilha de tecidos, o cheiro de algodão fresco, misturando-se ao suor frio que escorria por sua nuca. Isso não era uma costura, era uma armadilha, e ela estava no meio. Lá fora, no living room, Tai-Wu enfrentava os intrusos com a calma de quem já havia dançado com a morte 1000 vezes. "Vocês têm coragem de vir até aqui?" rosnou ele, a voz baixa e letal, ecoando pelas paredes de vidro. Sujin espiou pela fresta da porta, o pulso acelerado. 3 homens, todos com jaquetas de couro e tatuagens serpenteando pelos pescoços, cercavam-no, um deles segurando uma garrafa quebrada como arma improvisada. Eram rivais, provavelmente de outra facção coreana que disputava o controle das ruas de Gangnam. Os sussurros de Min-ha confirmavam isso. "Eles querem o território dos clubes noturnos", murmurou ela, apertando o braço de Sujin com força. "O chefe não vai ceder." Tai-Wu não recuou. Em vez disso, ele sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos, e em um movimento fluido, desarmou o primeiro homem com um soco preciso no pulso. O vidro voou, estilhaçando-se no piso de mármore polido. Os outros 2 avançaram, mas os guarda-costas de Tai-Wu surgiram das sombras laterais, transformando o confronto em uma dança caótica de socos e grunhidos. Sujin tapou a boca para abafar um gemido de pavor, mas não conseguia desviar o olhar. Tai-Wu se movia como uma sombra letal, o corpo atlético flexionando sob a camisa, o suor brilhando na pele exposta do colarinho aberto. Havia algo hipnótico nele. Não só a força bruta, mas a vulnerabilidade crua que piscava em seus olhos quando ele desviava de um golpe, como se cada luta o lembrasse de perdas antigas. Um dos rivais acertou um soco no ombro de Tai-Wu, bem onde o terno havia sido rasgado na noite anterior, e ele grunhiu de dor, o rosto contorcido por um segundo. Isso bastou para Sujin. Sem pensar, ela se levantou, o instinto protetor, o mesmo que a fazia remendar roupas de estranho sem cobrar extra, impulsionando-a para a frente. "Pare!" gritou ela,
saindo do ateliê com as mãos erguidas, como se pudesse costurar a paz com palavras. Os olhares se voltaram para ela. Os rivais surpresos, os guarda-costas alertas, e Tai-Wu com os olhos arregalados em uma mistura de fúria e incredulidade. "O que diabos você está fazendo?" rosnou ele enquanto derrubava o último agressor com um chute nas pernas. O homem caiu gemendo, e os guarda-costas o arrastaram para fora, deixando o apartamento em um silêncio quebrado apenas pela respiração pesada de todos. Min-ha puxou Sujin de volta, mas era tarde. Tai-Wu já estava ali, as mãos firmes em seus ombros, o toque quente e urgente, contrastando com o sangue que manchava sua camisa. "Você é louca?" Poderia ter sido atingida. Sujin tremia, mas ergueu o queixo, o rubor de adrenalina misturando-se ao medo. "E você? Lutando como um idiota em um ringue de rua. Seu ombro. Eu consertei isso ontem e agora você vai rasgar de novo?" As palavras saíram afiadas, com um toque de humor involuntário que a surpreendeu a si mesma. Era ridículo. Ela, a costureira pobre de Itaewon, repreendendo um mafioso como se ele fosse um cliente teimoso. Tai-Wu piscou, e então, para espanto dela, riu, um som rouco e genuíno que ecoou no ar carregado. Ele a puxou para mais perto, o corpo colando no dela por um instante, o calor dele invadindo seu espaço como uma onda. "Você me repreende por brigar, como se eu fosse um menino bagunceiro." Seus olhos negros mergulharam nos dela, e o mundo pareceu encolher. Só havia o cheiro de suor e colônia nele, o ritmo acelerado de seus corações batendo em uníssono e a proximidade que fazia o ar crepitar. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela, o hálito quente roçando sua pele, e Sujin sentiu um arrepio descer pela espinha, uma faísca de desejo que a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Eu só não queria ver você sangrando de novo", murmurou ela, a voz falhando, as mãos hesitantes subindo para tocar o ombro ferido. Seus dedos roçaram a camisa úmida, sentindo o músculo tenso por baixo, e ele inspirou fundo, os olhos semicerrados em uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Meu pai morreu assim, você sabe, em uma briga de rua por nada. Eu jurei que não seria fraco como ele." A confissão saiu baixa, quase um sussurro, como se o perigo os tivesse rachado, revelando a fenda em sua armadura de chefe implacável. Sujin sentiu o peito apertar. Ele, o homem de poder absoluto, carregava fantasmas como ela carregava dívidas. Antes que pudesse responder, ele inclinou a cabeça, os lábios roçando os dela em um quase beijo que a deixou sem fôlego, uma promessa de algo mais profundo. "Você me deixa fraco, Sujin", confessou ele, a voz rouca de emoção. Mas o momento foi interrompido por Min-ha limpando a garganta, os olhos desviados. "Chefe, a polícia pode estar a caminho. Precisamos limpar isso." Tai-Wu se afastou relutante, o toque demorando-se em sua cintura, mas o desejo ainda queimando em seu olhar. "Vá para o ateliê, eu cuido disso." Ele se virou para ajudar os guarda-costas, mas Sujin viu algo em seu rosto, não só raiva, mas uma possessividade feroz, como se ela agora fosse parte de seu mundo perigoso e ele não a deixaria ir. Enquanto se retirava, o coração ainda disparado, Sujin ouviu o telefone de Tai-Wu tocar novamente, e a voz dele no corredor tensa. "O quê?" "Eles sabem dela. Mantenham distância, ou eu acabo com todos." De quem ele falava? E por que o nome dela ecoava como uma ameaça no ar? O pavor se instalou em seu estômago, misturado àquele quase beijo que ainda formigava em seus lábios. O perigo não havia acabado. Na verdade, mal começara. Sujin fechou a porta do ateliê com as mãos trêmulas, o eco do quase beijo de Tai-Wu ainda pulsando em seus lábios como uma marca invisível. O quarto, com suas pilhas de tecidos e o zumbido suave da máquina de costura, parecia um refúgio frágil agora, isolado do caos que se desenrolava no apartamento. Ela se encostou na parede, o coração galopando, tentando processar tudo. A briga sangrenta, a confissão dele sobre o pai, e aquela proximidade que a deixava tonta, como se o ar entre eles fosse carregado de eletricidade. "Fraco", ele havia dito. Um homem como Kang Tai-Wu,
chefe da máfia coreana que controlava as veias ocultas de Seul, admitindo fraqueza por causa dela, era loucura. E o pior era que uma parte dela ansiava por mais daquela vulnerabilidade, por mais daqueles toques que faziam sua pele formigar. Mas o pavor crescia como uma sombra. Quem eram eles que sabiam dela? Os rivais? A polícia? Ela não era parte desse mundo. Era só uma costureira de Itaewon, com dívidas e sonhos simples, não uma peça em um jogo de poder. Sentou-se à máquina pegando uma camisa de linho para disfarçar o tremor, mas as agulhas pareciam pesadas, os pontos irregulares. Horas se arrastaram em um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo som distante de sirenes ecoando pelas ruas de Gangnam, onde o tráfego noturno começava a pulsar com luzes de neon e buzinas impacientes. Min-ha apareceu uma vez, trazendo uma bandeja com bibimbap fumegante e chá verde, os olhos cansados, mas vigilantes. Coma. O chefe está lidando com a bagunça lá embaixo. Ninguém vai te machucar aqui. Soo-jin assentiu, forçando uma colherada. O arroz picante contrastando com o nó em sua garganta. Por que ele me contratou mesmo? Não sou guarda-costas, só costuro. Min-ha hesitou na porta, o tablet apertado contra o peito como um escudo. Porque você o viu de verdade. Não o chefe, mas o homem. E ele não deixa escapar o que o toca. A assistente saiu, deixando Soo-jin com palavras que giravam em sua mente, alimentando o conflito interno. Fugir? Aceitar o dinheiro e sumir para Busan, talvez, onde poderia recomeçar com uma lojinha própria? Ou ficar, arriscando tudo por aquela faísca de desejo que a fazia imaginar os braços dele ao seu redor, protetores e possessivos? O sol se pôs sobre o rio Han, tingindo o céu de laranja através das janelas panorâmicas, quando Tae-woo finalmente entrou no ateliê. Ele havia trocado a camisa suja por uma limpa, mas o ombro enfaixado sob o tecido denunciava a ferida fresca, e seus olhos carregavam uma tempestade. Raiva misturada a algo mais suave, quase terno, ao pousar neles. "Você ainda está aqui?" disse ele, a voz rouca de exaustão, encostando-se na mesa de costura. O cheiro dele, colônia amadeirada agora misturada a um leve traço de suor e antisséptico, invadiu o espaço, fazendo o estômago dela revirar de uma forma que não era só medo. "Onde mais eu iria?" rebateu ela, erguendo o olhar com um misto de desafio e humor forçado, para aliviar a tensão. "Você me trancou aqui como uma princesa em uma torre. Só falta um dragão na porta." Ele riu baixinho, aproximando-se, e o som foi como um bálsamo, aliviando o peso no peito dela. Mas quando ele se sentou ao lado, a coxa roçando a dela casualmente, o ar crepitou novamente. "Desculpe pelo show. Aqueles idiotas da facção de Yoido acham que podem invadir meu território. E agora? Eles viram você." Seus dedos traçaram o braço dela. Um toque leve que enviou arrepios pela espinha, subindo devagar até o ombro, como se estivesse costurando uma ferida invisível. "Sabem que você é importante. Para mim." Soo-jin engoliu em seco, o calor da mão dele queimando através da blusa fina. "Importante? Eu sou só a costureira que remenda seus ternos. Não sou parte disso, Tae-woo. Minha vida era simples antes de você tropeçar na minha loja." Mas as palavras soaram fracas, porque o corpo dela traía. Inclinou-se para ele, atraída como uma mariposa para a chama, sentindo o ritmo acelerado do pulso dele sob os dedos. Ele virou o rosto, os lábios a um sussurro dos dela, o hálito quente roçando sua pele. "Você é mais que isso agora. Eu não posso te deixar ir, não quando cada segundo sem você parece vazio." A confissão veio baixa, vulnerável, e ele a puxou para mais perto, as mãos firmes na cintura dela, moldando-a ao seu corpo. O beijo veio então, não mais um quase, lábios se encontrando com urgência contida, suaves mas famintos, o gosto de chá e desejo misturando-se. Soo-jin se derreteu, as mãos subindo para o cabelo dele, bagunçando os fios pretos, enquanto o mundo lá fora, as luzes de Gangnam piscando como estrelas artificiais, desaparecia. Mas o dilema a acertou como um soco quando ele se afastou, os olhos escuros cheios de conflito. "Há regras na minha família, no clã,
Mulheres como você não duram. Meu tio, o conselheiro, já ligou. Diz que você é uma fraqueza, uma distração que pode nos derrubar. Se eu te mantiver perto, eles vão te usar contra mim. Ele apertou a mão dela, os dedos entrelaçados com força, como se temesse soltá-la. Soo-jin sentiu o pânico subir, o romance colidindo com a realidade cruel. Amor ou sobrevivência? Então me deixe ir, sussurrou ela, embora doesse dizer o peito apertado pela paixão que mal começara. Eu não quero ser a causa da sua ruína. Volto para Itaewon, esqueço tudo. Mas seus olhos traíam a mentira. Ela queria ficar, queria costurar não só roupas, mas as rachaduras na alma dele. Tae-woo balançou a cabeça, puxando-a para um abraço apertado, o corpo dele quente e sólido contra o dela, o coração batendo forte em seu ouvido. Não é tão simples. Se eu te deixar ir agora, eles vão atrás de você para me atingir. Fique. Eu protejo o que é meu. O tom possessivo a arrepiou, misturando desejo e medo. E por um momento, ela se permitiu imaginar uma vida assim. Perigosa, mas viva, com toques como esse que faziam seu sangue ferver. Humor escapou em sua voz trêmula. Seu? Eu não sou um terno para você remendar e guardar no armário. Ele sorriu contra o cabelo dela, o riso vibrando em seu peito. Não, você é melhor. É o que me faz querer quebrar todas as regras. O momento se esticou, sensual e tenso, com as mãos dele traçando padrões leves em suas costas, o calor subindo como uma febre. Mas então, o telefone vibrou na mesa, e Tae-woo atendeu, o rosto endurecendo instantaneamente. O quê? Meu tio está vindo? Com a polícia? Ele desligou, os olhos cheios de fúria ao se virar para ela. Eles sabem de nós. Meu tio acha que você é uma espiã. Vão me forçar a escolher, o clã ou você. Soo-jin congelou, o abraço se desfazendo como um tecido rasgado. Fora do apartamento, sirenes se aproximavam e passos pesados ecoavam no hall. A porta principal rangeu, abrindo-se com violência. Eles estavam ali, e o sacrifício que Tae-woo faria por ela poderia custar tudo. A porta do apartamento se escancarou com um estrondo que ecoou como um trovão. E Soo-jin sentiu o corpo de Tae-woo se tensionar ao seu lado, os músculos rígidos como cordas esticadas. O ar no ateliê, ainda carregado do calor do abraço deles, de repente ficou gelado, invadido pelo som de botas pesadas no piso de mármore e vozes autoritárias gritando em coreano. Kang Tae-woo, abra as mãos e saia devagar. Era a polícia, mas não soava como uma operação comum. Havia o tom de vingança ali, misturado ao cheiro de autoridade corrompida que pairava nos corredores de Gangnam. Tae-woo a empurrou gentilmente para trás da mesa de costura, os olhos negros flamejando com uma fúria controlada. Fique aqui. Não se mexa, sussurrou ele, a voz rouca e urgente, os dedos demorando-se em sua mão por um segundo a mais, como se quisesse gravar o toque na memória. Antes que ela pudesse protestar, ele saiu do ateliê, fechando a porta com um clique suave que soou como uma sentença. Soo-jin se agachou atrás das pilhas de tecidos, o coração martelando contra as costelas, o tecido macio roçando sua pele suada. Pela fresta da porta, ela viu o caos. Policiais de coletes à prova de balas invadindo o living room, armas em punho, mas no centro de tudo, um homem mais velho, de terno cinza impecável e rosto marcado por rugas profundas. O tio de Tae-woo, o conselheiro do clã. Seus olhos, frios como o aço de uma lâmina, varreram o espaço, parando na porta do ateliê por um instante que a fez prender a respiração. Você envergonha o nome da família. Tae-woo! Rosnou o tio, a voz ecoando com autoridade ancestral, enquanto os policiais algemavam os braços de Tae-woo atrás das costas. Ele não resistiu, mas seu queixo ergueu-se em desafio, o sangue do ombro ferido manchando a camisa fresca. Uma costureira de rua? Uma fraqueza que os rivais já usam para nos caçar. Eu avisei. O clã vem antes de tudo. Antes de caprichos. Tae-woo cuspiu no chão, um gesto de rebeldia que fez os policiais se agitarem. Mas o tio apenas balançou a cabeça, como se lidasse com uma criança teimosa. Leve-o. E revistem o lugar. Se ela estiver aqui,
Prenda como cúmplice. Sujin mordeu o lábio até doer, o pavor se misturando à raiva. Cúmplice? Ela que mal sabia o que o clã realmente controlava, os clubes subterrâneos de Itaewon, as apostas ilegais em Yeouido, os segredos que Taiwu sussurrara em noites roubadas. Min-ha surgiu de repente ao seu lado, o rosto pálido, puxando-a para uma porta lateral escondida atrás de uma estante de tecidos. Venha, saída de emergência. O chefe planejou isso. Elas desceram uma escada de serviço estreita, o ar úmido e mofado contrastando com o luxo de cima, saindo para um beco escuro atrás do prédio, onde a chuva fina de outono caía como lágrimas frias. O som das sirenes se afastava, mas o eco das palavras do tio ficava. Fraqueza. Ela era a fraqueza dele. Horas depois, Sujin se viu de volta à sua lojinha em Itaewon, o quartinho nos fundos parecendo ainda mais apertado, como se as paredes se fechassem sobre ela. Min-ha a havia deixado ali com um envelope de dinheiro. Para você sumir, se quiser. E um celular pré-pago com um número, o de Taiwu. Mas o telefone não tocava. Ela andava de um lado para o outro, os pés descalços no piso frio, o cheiro de chá velho misturando-se ao perfume residual dele em sua blusa. Idiota! Murmurou para si mesma, rindo amargamente para afastar as lágrimas. Eu te disse para me deixar ir. Agora olha o que aconteceu. Mas o riso morreu rápido, substituído pela imagem dele algemado, os olhos encontrando os dela em uma promessa silenciosa antes de o levarem. O sol nasceu fraco sobre Seul, filtrando-se pelas cortinas puídas quando o celular vibrou. Sujin atendeu com as mãos trêmulas. Sujin. A voz de Taiwu veio baixa, rouca, como se ele falasse de uma cela úmida em algum posto policial de Gangnam. Estou bem. Meu tio me soltou. Contatos, favores. Mas ele exigiu que eu te mandasse embora. Diz que você é o elo fraco, que os rivais de Yeouido já mandaram olheiros para Itaewon. Uma pausa, o som de respiração pesada do outro lado. Eu não posso te proteger se você ficar perto. Mas eu não quero te perder. O peito dela apertou, uma onda de emoção subindo como bile. Então por quê? Por que me arrastou para isso? Eu era feliz costurando meias para tias velhas, Taiwu. Agora sou uma fugitiva em potencial. As palavras saíram afiadas, com um toque de humor sarcástico que ela usava como escudo. Ele riu baixinho, o som enviando um arrepio familiar pela espinha dela mesmo através da linha. Porque você me viu, Sujin. Não o chefe, mas o garoto que perdeu o pai em uma rua como essa, lutando por migalhas. Meu clã me criou para ser de pedra, mas você... Você me faz querer ser humano. Revelação. Eu entrei na máfia para vingar ele, mas agora controlo tudo só para sobreviver. Com você, eu vejo uma saída. Uma vida sem sangue nas mãos. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, quentes contra a pele fria. E se eu disser que fico, que eu luto por nós? O silêncio se esticou, tenso, até que ele sussurrou. Então venha me encontrar. Hoje à noite, no clube em Hongdae. Mas é arriscado. Meu tio planeja uma emboscada para provar lealdade. Eu tenho um plano. Confrontar ele, expor os segredos que ele esconde, como o acordo sujo com os rivais que quase destruiu o clã anos atrás. O tom dele era urgente, possessivo, e ela sentiu o desejo reacender, imaginando os braços dele ao redor dela novamente, o calor da pele contra a sua em meio ao perigo. Eu vou, disse ela, a voz firme apesar do tremor. Mas se isso acabar mal, eu te culpo por rasgar mais do que ternos. Ele riu de novo, o som aliviando o peso por um instante. Prometo consertar tudo. Espere por mim. O telefone desligou, deixando-a sozinha com o batimento acelerado e a urgência crescendo. Lá fora, Itaewon acordava com o burburinho de vendedores e turistas, mas para Sujin, o mundo se resumia a uma escolha: fugir para a segurança vazia ou lutar por um amor que queimava como fogo proibido. Enquanto se preparava, vestindo um casaco simples e guardando uma tesoura no bolso, por precaução, ela soube que o confronto viria,
e com ele a chance de costurar um futuro juntos ou rasgar tudo de vez. O relógio marcava o meio-dia, a noite se aproximava, e com ela, o risco que poderia mudar tudo. A noite em Hongdae pulsava como um coração selvagem, com as ruas lotadas de jovens rindo sob letreiros neon que piscavam em cores vivas, o ar carregado de cheiro de street food, tteokbokki apimentado e odeng fumegante, misturado ao som de K-pop ecoando de bares e karaokês. Soo-jin caminhava rápido pelo beco apertado, o casaco simples colado à pele pela umidade do outono, a tesoura no bolso roçando sua coxa como um talismã ridículo. Seu coração batia no ritmo da multidão, mas por dentro era um furacão. Medo de ser pega, desejo de ver Tae-woo novamente, e uma faísca de humor amargo ao pensar que sua vida de costureira agora envolvia emboscadas em clubes underground. Se eu sobreviver, vou costurar um vestido de noiva com bolsos para armas, murmurou para si mesma, tentando aliviar o nó no estômago. O clube ficava escondido atrás de uma fachada discreta, uma porta preta com um dragão estilizado gravado, guardada por um homem corpulento que a mediu com olhos estreitos antes de assentir. Tae-woo devia ter avisado. Dentro, o ar era denso de fumaça e batidas graves de música eletrônica, corpos dançando em sombras coloridas, o cheiro de soju e perfume barato se misturando ao suor. Soo-jin se esgueirou pela multidão, o estômago revirando ao ver Tae-woo no canto VIP, encostado em uma parede de couro preto, o terno escuro impecável apesar de tudo, os olhos negros varrendo o salão até encontrarem os dela. Ele se endireitou, um sorriso lento curvando os lábios, e em 2 passos largos estava ali, puxando-a para as sombras, as mãos firmes em sua cintura como se temesse que ela evaporasse. Você veio, murmurou ele, a voz rouca cortando a música, o hálito quente contra sua orelha, enquanto a pressionava contra a parede. O corpo dele era uma muralha de calor, o cheiro amadeirado da colônia misturado a algo primal, e Soo-jin sentiu o arrepio familiar descer pela espinha, o desejo acendendo como uma faísca em pólvora. Eu disse que viria, rebateu ela, as mãos subindo instintivamente para o peito dele, sentindo o batimento acelerado sob o tecido. Mas se isso for uma armadilha sua, eu te costuro a uma cadeira e te faço remendar suas próprias meias. Ele riu baixinho, o som vibrando em seu peito, e inclinou a cabeça, os lábios roçando os dela em um beijo breve e urgente que prometia mais, o gosto de soju e urgência deixando-a tonta. Não é armadilha, sussurrou ele, os dedos traçando sua bochecha, o toque leve mas possessivo, como se quisesse memorizar cada curva. Meu tio acha que pode me forçar a te sacrificar para provar lealdade. Mas eu tenho provas. Gravações de seu acordo sujo com os rivais de Yeouido, anos atrás, que quase acabou com o clã. Ele traiu meu pai por poder. Os olhos dele escureceram, a vulnerabilidade crua brilhando por trás da fúria, e Soo-jin sentiu o peito apertar, ele, o homem de ferro, rachando por ela e pelo passado. Eu confronto ele agora. Fique perto, mas segura. Antes que ela pudesse protestar, a porta VIP se abriu com violência e o tio de Tae-woo entrou, flanqueado por 4 homens de terno cinza e olhares frios. O ar mudando como se uma nuvem tóxica invadisse o espaço. A música abafava os murmúrios, mas a tensão era palpável, como eletricidade antes da tempestade. Nephew, rosnou o tio, o rosto enrugado contorcido em desdém, parando a poucos metros. Você trouxe a fraqueza até aqui? Patético. O clã exige que você a entregue, ou eu mesmo acabo com isso. Seus homens se espalharam, mãos indo para as jaquetas, e Soo-jin congelou, o pavor subindo como bile, mas Tae-woo a puxou para trás dele, o corpo um escudo vivo. Você é o traidor aqui, tio, rebateu Tae-woo, a voz baixa e letal, sacando um pendrive do bolso interno do terno e erguendo-o como uma arma. Essas gravações provam tudo, você vendendo territórios para os de Yeouido, deixando meu pai morrer para subir no clã. Eu controlo as sombras de Seul agora, não você. O tio empalideceu, os olhos se arregalando em fúria pura, e em um instante,
o caos explodiu. Um dos homens avançou, socos voando, copos se estilhaçando no chão pegajoso. Tai Wu se moveu como uma sombra, derrubando o primeiro com um golpe preciso no joelho, mas outro o acertou no ombro ferido, arrancando um grunhido de dor. Su Jin gritou, o instinto tomando conta. Ela sacou a tesoura do bolso, não para ferir, mas para distrair, jogando-a contra a perna de um agressor que tropeçou com um xingamento surpreso. "Corra!" gritou Tai Wu, mas ela não obedeceu. Em vez disso, pegou o braço dele, ajudando-o a se esquivar enquanto os guarda-costas do clube, leais a ele, surgiam das sombras, transformando a briga em uma confusão de grunhidos e impactos. O tio recuou, o rosto pálido, mas Tai Wu o encurralou contra a parede, o pendrive pressionado em seu peito. "Acabou? Chame seus cães de volta, ou eu libero isso para todos, polícia, clã, jornais." O tio hesitou, os olhos flamejando ódio, mas a multidão ao redor começava a notar, celulares erguidos filmando o espetáculo. Derrotado, ele gesticulou para os homens pararem, o corpo enrijecendo em rendição. "Você vai se arrepender, garoto. O clã não perdoa fraquezas." "Então eu reescrevo as regras", disse Tai Wu, a voz firme, virando-se para Su Jin com um olhar que misturava alívio e fogo. Ele a puxou para si no meio do caos remanescente, os lábios encontrando os dela em um beijo profundo, faminto, ignorando o suor e o sangue, o mundo encolhendo para o calor dos corpos colados, o ritmo de seus corações sincronizando. "Você é minha força, não fraqueza", murmurou contra a boca dela, as mãos traçando sua espinha com urgência sensual, o toque prometendo noites sem sombras. Su Jin se derreteu, as lágrimas misturando-se ao beijo, o humor escapando em um sussurro. "Da próxima vez, rasgue um terno em um piquenique, não em uma briga." Os rivais foram arrastados para fora, o tio sumindo nas sombras com uma promessa vazia de vingança, mas Tai Wu já ligava para contatos, advogados aliados no clã, garantindo que as gravações selassem o destino do tio sem derramar mais sangue. Horas depois, de volta ao apartamento em Apgujeong, com a cidade de Seul brilhando lá embaixo como um mar de luzes, eles se sentaram no sofá, exaustos mas inteiros. Tai Wu enfaixava o ombro dela mesma, os dedos gentis roçando sua pele, enquanto ela costurava um ponto final em uma camisa rasgada dele. "Eu saio do clã", disse ele baixinho, os olhos fixos nos dela, com uma certeza nova. "Uso o que construí para algo limpo. Importações de tecido, talvez, com você no comando. Uma vida sem rasgões." Su Jin sorriu inclinando-se para beijá-lo devagar. O toque demorado, cheio de promessas. O calor da pele dele, o cheiro familiar. O futuro se costurando ponto a ponto. "Então me contrate de novo, chefe, mas dessa vez com bônus de beijos." Ele riu, puxando-a para o colo, e sob as estrelas artificiais de Gangnam, eles encontraram paz, um amor forjado no fogo, forte o suficiente para remendar qualquer ferida.